They're using Jeffrey Epstein as a deflection from the tremendous success that we're having as a party. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Durante muitos anos, Jeffrey Epstein conviveu com figuras poderosas da política, das finanças, da comunicação social e da cultura dos Estados Unidos. O multimilionário norte-americano morreu há 6 anos na cadeia onde aguardava julgamento. Para muitos dos implicados no caso da rede de tráfico sexual e abuso de menores, do qual Epstein foi o protagonista principal, o assunto parecia esquecido. Mas a base MAGA exige a Donald Trump que cumpra a promessa feita na primeira campanha e nunca cumprida de divulgar todos os documentos, mais de 20 mil relacionados com esta rede. A pressão alta foi feita por congressistas republicanos e Epstein volta ao epicentro da política norte-americana. A recente divulgação de vários e-mails trouxe a público novas referências a Donald Trump e abriu uma guerra dentro do próprio Partido Republicano, em que parte da sua base acusa o presidente de tentar travar a divulgação dos ficheiros. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos prepara-se para votar uma lei para a divulgação pública de milhares de documentos. A iniciativa, apoiada por democratas e por um pequeno grupo de republicanos contra a vontade de Trump, expõe fissuras no partido. Marjorie Taylor Greene, até agora uma das suas aliadas mais leais, apoiou a petição pelo acesso aos ficheiros e o presidente retaliou, acusando-a de ter virado à esquerda. Nas bases, também há quem peça transparência total. Desta vez, Donald Trump, mesmo estando muito ativo, não está a controlar o jogo político e o desafio feito aos republicanos para votarem a lei de transparência parece ser apenas uma fuga para a frente. Para fazer a análise deste caso e do quanto ele está a condicionar a ação política do Presidente dos Estados Unidos, conversamos com o comentador da SIC, João Maria Joné. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. O Expresso e a Caixa Geral de Depósitos inspiram-se em Fernando Pessoa e voltam a distinguir o que de melhor se faz nas áreas artística, literária e científica do país. Prémio Pessoa 2025. Inscrições abertas em expresso.pt/Prémio Pessoa até 19 de novembro. Expresso. Liberdade para pensar. Viva João Maria Joné. Ao pedir aos republicanos que aprovem o projeto para tornar pública toda a documentação do caso Epstein, já depois de ter chamado traidores a todos os que se tinham disponibilizado para o fazer, Trump iniciou uma fuga para a frente? Não diria. Eu, quando Donald Trump anunciou isso, lembrei-me de uma bela eleição que houve há uns tempos no Missouri, em que havia uma primária republicana muito disputada e os dois principais candidatos, Eric Greitens e Eric Schmidt, chamavam-se Eric, o procurador-geral do Missouri e um ex-governador. E então o Donald Trump, para poder dizer que tinha apoiado o vencedor, no dia anterior fez um grande texto de apoio a dizer que apoiava o Eric. Donald Trump tem muito essa tendência, que é que quer ficar à frente dos acontecimentos para dizer que ganha. E ganhar aqui será não estar do lado da derrota iminente dos republicanos votarem contra a sua intenção de manter estes ficheiros sob segredo. O que é que parece ser a alternativa que Donald Trump criou para si próprio agora? Manter a investigação viva através da acusação feita a Bill Clinton e a outros democratas. Pelo menos foi o que o senador Chris Coons do Delaware disse ainda esta tarde sobre esse assunto. E ele quer com isto também, segundo julgo ter percebido, fazer com que alguns dos documentos passem a estar classificados e portanto não possam ser divulgados. Sim, não é? talvez quando até estiverem a ser investigados. Talvez até a maioria. Portanto, é dizer que está do lado da transparência sem efetivamente
vamos ver quantos dos seus eleitores é que acreditam nisto, sendo que muitos eleitores de Trump acreditam em muita coisa e portanto não seria descabido. Deixa eu perguntar, Trump como presidente tem ele a faculdade aliás de determinar que se libertem todos os documentos, não é dele a última palavra? Poder fazer seria, agora, e aliás Donald Trump concorreu com essa promessa e no início de fevereiro deste ano houve uma cimeira com vários influencers de extrema-direita cuja monocausa era a libertação destes documentos, em que se prometeu que eles iam ser libertados e que já lhes tinham dado supostamente umas cópias de uma primeira versão desses documentos públicos. Donald Trump, eu diria que há aqui uma coisa interessante na maneira como Donald Trump quebrou as promessas deste segundo mandato em relação ao primeiro e a base de apoio que tem num em relação ao outro. Todos ficámos surpreendidos por Donald Trump ter conseguido ganhar o voto popular e ter melhorado, às vezes marginalmente, mas melhorou a margem dos significativamente, em alguns casos, a margem dos republicanos junto às minorias étnicas e dos jovens. Donald Trump desta vez foi menos um candidato que incumpriu com promessas de políticas públicas, que foi mais o que ele fez no primeiro mandato. No primeiro mandato prometeu um muro que não foi capaz de entregar, prometeu banir todos os muçulmanos de entrar nos Estados Unidos, não foi capaz de entregar, prometeu acabar com o Obamacare, não foi capaz de entregar, mas também desiludiu um bocadinho a sua base, que tinha a expectativa que ele fosse um republicano que não atacasse o Estado Social como republicanos anteriores, e isso acabou, esse ataque à saúde pública ou à saúde mais ou menos pública dos Estados Unidos acabou por chatear a sua base. Aqui é diferente. A segunda candidatura de Donald Trump é muito mais ideológica? Sim, emocional ao mesmo tempo. O que um cientista político chamaria uma candidatura de vibes. E a vibe era antissistémica, já sem grande substância sobre isso, só pôr um dedo no olho do sistema. Daí esta conversa sobre libertar os documentos sobre o assassinato de John F. Kennedy e de Martin Luther King. Havia uma coisa de desta vez é que nós vamos sem amarras e vamos acabar com o sistema, que era muito menos baseada em ideias e muito menos estruturada do que a primeira candidatura, que nós já achamos pouco estruturada e pouco baseada em ideias. Trair estas pessoas que foram muito mais pela emoção com Donald Trump do que por alguma razão pode ser mais complexo de gerir daqui para a frente. Daí vemos a Marjorie Taylor Greene, não é? A sua base de apoio, MAGA, e também às primárias que dentro de pouco tempo vão começar a preparar as eleições do próximo ano. Perguntar apenas se aquilo que se conhece sobre Donald Trump ligado ao caso Epstein não aponta em nada que ele tenha participado nesta rede liderada pelo multimilionário Epstein, não? Bem, não se sabe. Eu confesso que até esperava, do que se viu publicamente, maior participação de Bill Clinton, deve ser pela má fama dele, do que acabou por ter. De Bill Clinton é que acabou por se safar mais, portanto ainda é mais estranho que Donald Trump venha agora a pedir esta investigação. Trump, se não é culpado de nada, tem ali uns e-mails um bocadinho complicados para justificar. E acima de tudo tem que justificar porque é que tentou com tanta força que esta petição para tornar os documentos públicos não tivesse as 218 assinaturas necessárias. Com uma aliada de sempre, não é? Com Marjorie Taylor Greene. Exatamente. Que não é de sempre, isso é que é interessante. Marjorie Taylor Greene já vem da parte maga, mais culto e menos movimento. Esta coisa que eu já estava a falar, mais das emoções. E por isso também se percebe a reação dela. Ela é o que eles chamam uma true believer. Ela não votou Trump porque normalmente votava republicano e ela se calhar nem votava antes. E ela acredita um bocadinho no culto. E desiludir pessoas que acreditaram num culto é mais perigoso e mais imprevisível do que desiludir pessoas que ficaram chateadas com um político que não cumpriu uma promessa. Isso é que é imprevisível aqui. Também foi muito violenta em relação a ela. E vamos ver como é que isso corre, essa primária. Muitas vezes o apoio de Donald Trump tem sido decisivo em primárias republicanas, não sempre, também porque ele às vezes faz estas brincadeiras de apoiar duas pessoas ao mesmo tempo e dizer que apoiou quem ganhou. Está a fazer isso, por exemplo, agora no Arizona. Quando foi com as primárias também presidenciais, ele aí foi muito importante o apoio dele a candidatos para ganharem, não é? Sim. Agora é diferente. Donald Trump já foi essencial para o Senado, para eleições para governador, para a Câmara dos Representantes, em 2018, em 2020, em 2022. Também houve outras vezes que candidatos não apoiados por Donald Trump conseguiram sobreviver, e se calhar sobreviveram uma, mas já não sobreviveram duas, porque
o dinheiro do financiamento de campanhas do Partido Republicano gravita muito à volta de Trump. Vamos ver como é que isso corre. Mas não foi só com Marjorie Taylor Greene que Trump chocou também com Lauren Boebert, que também foi uma das pessoas que assinou a petição dos 218 para tornar os documentos públicos. Está mesmo na liderança dessa petição. E que ele ameaçou a Lauren Boebert supostamente na Situation Room da Casa Branca. O representante Macy do Kentucky, que ele também já atacou a dizer que ele se casou demasiado rápido depois da mulher anterior dele ter morrido. Tem sido uma campanha negra que, se Donald Trump não é culpado de nada aqui, pelo menos está a disfarçar muito mal. O caso Epstein pode dividir e enfraquecer o Partido Republicano? Essa é a grande questão daqui para a frente, porque de facto é um caso em que nem a maioria dos republicanos está a apoiar a abordagem de Trump nas sondagens públicas que conhecemos nos últimos meses, e em que os independentes têm mais ou menos a mesma taxa de rejeição em relação à posição de Trump que têm os democratas. Isso é muito complicado, é uma diferença de impopularidade da posição do presidente de uma posição de 3-1, quando normalmente anda nos 60% de impopularidade, a 50 e muitos. Portanto, pode sim ser esse quebrar emocional com esta coligação. Mas isso é em relação com o eleitorado, não é? Eu pergunto mesmo dentro do partido se Trump pode perder, ele hoje é dono e senhor do Partido Republicano, se isto lhe pode fazer perder algum poder lá dentro, dividir o partido. Eu acho que a partir do momento em que Donald Trump perder força com o eleitorado e os republicanos começarem a pensar que Donald Trump não vai estar vivo para sempre, não vai estar aqui para sempre, nem pode ser candidato nas próximas tecnicamente, não é? Apesar das coisas que podemos sabe, é ilegal que ele o faça, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Muitas coisas ilegais estão a acontecer nos Estados Unidos neste momento, nomeadamente prender pessoas na rua. Em ele ser candidato a vice-presidente e depois o presidente renunciar e ele ser... Há teorias múltiplas. A questão aqui é: este foi um mês a começar nas eleições da Virgínia, que nós já falámos aqui e nas outras, em que se começou a sentir o fim de Donald Trump. Como eu já tinha falado aqui em janeiro, aquele dia 20 que nos pareceu todo poderoso tinha tudo para ser um pico da febre. E de facto, à medida que se vai aproximando o fim do mandato e se começa a pensar quem é que vai ser a sucessão, que foi muito mais falado estas semanas, J.D. Vance foi muito mais evasivo com várias respostas de apoio a Donald Trump nestas últimas semanas, já se começa a ver aqui, se calhar, posso ser eu a desejar uma coisa, mas penso que se começa a ver aqui as primeiras fissuras na coligação de Donald Trump, os eleitores que aparecem em presidenciais a não aparecerem nas outras eleições. Isso pode causar enormes derrotas ao Partido Republicano. E se uma parte do eleitorado que Marjorie Taylor Greene e que Thomas Macy representam, se calhar os libertários de um lado, os mais cultistas do outro, se desmobilizam também, as intercalares podem correr mesmo muito mal ao Partido Republicano, e a partir daí Donald Trump poderá estar ferido de morte para depois a primeira republicana que começa para a sua substituição. Em janeiro, os portugueses voltam às urnas para escolher o Presidente da República, tal como nas autárquicas, legislativas e europeias. A corrida a Belém acelera, com uma série de debates entre os principais candidatos que poderá acompanhar também em podcast a partir de hoje, com o primeiro debate entre António José Seguro e André Ventura. Toda a informação em permanência, com a opinião mais esclarecida e os confrontos que podem decidir as eleições. Ouça no site da SIC, SIC Notícias e Expresso, e subscreva em qualquer plataforma de podcast. No Expresso não há notas para os debates, não se discutem as táticas, nem os truques usados naquela meia hora. Privilegia-se a qualidade dos argumentos usados de cada lado, sendo cada comentador, como sempre, livre de escolher o melhor e o pior deles, que podem ser do mesmo candidato ou não, para ler a seguir a cada debate. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. O Expresso e a Caixa Geral de Depósitos inspiram-se em Fernando Pessoa e voltam a distinguir o que de melhor se faz nas áreas artística, literária e científica do país. Prémio Pessoa 2025. Inscrições abertas em expresso.pt/Prémio Pessoa até 19 de novembro. Expresso. Liberdade para pensar.